Bom, pessoal, estou chegando, mais informações. Eu sou Rilgley Fagundes e vamos falar do fantasma criado pelo STF. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria aqui, gente. Presta atenção nesse nosso STF, é uma maravilha, ó. Ministros do STF inventaram um inimigo imaginário. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos e ficar sempre por dentro de tudo que acontece. Comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike. Na descrição você vai encontrar chave Pix e conta bancária para aqueles que quiserem dar uma forcinha para o canal. Não esquecendo, domingo a nossa live política às 21 horas e hoje possivelmente a nossa live de 50 mil inscritos no canal. Obrigado pelo apoio de vocês. Ao menos três integrantes do Supremo Tribunal Federal, STF, aparentam travar luta contra um inimigo imaginário. Essa é a análise do jornalista Guilherme Fiuza. Ele demonstrou não entender a razão pela qual magistrados assumiram funções de analistas políticos e assim comentaram a invasão do Capitólio dos Estados Unidos na tarde de quarta-feira 6. Gente, é importante vocês entenderem isso aqui, tá? Ministros do STF, hoje no Brasil, perderam totalmente, né, a noção do que é ser um magistrado da mais alta corte. Essa crítica dos ministros aqui no Brasil, em público, sobre a atuação dos Estados Unidos, gente, isso aqui é algo que foge aos padrões de ministros, enfim, né, da categoria que eles deveriam representar. Mas tudo bem, vamos entender. Aqui. Para Fiuza, o trio de ministros da mais alta corte brasileira atende a um jogo mercadológico, sobretudo na hora de se criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de seus apoiadores e aliados espalhados no mundo afora. O recado do jornalista foi direcionado a Edson Fachin, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Os três foram ao Twitter ou divulgaram nota que, de forma nem tão indireta, se critica o integrante do Partido Republicano pelo ocorrido. Ou seja, gente, isso daqui pode incorrer, inclusive, até numa ação contra o Brasil, pra vocês terem uma ideia. Nós vivemos numa época hoje em que ministros do STF parecem parecem fazer articulação política. Quando você vê um ministro criticando o presidente ou a forma que o presidente dos Estados Unidos está conduzindo determinada ação lá, né, e apoiando um outro presidente, dá a entender que a nossa corte está escolhendo um lado, quando na verdade ela tinha que se manter em silêncio nessa questão. Mas a liberdade, não sei o que, a opinião... Beleza, mas eles são magistrados. E como magistrados existem questões que eles têm que se abster até pela responsabilidade do cargo que eles exercem. Então o cara desse fala uma besteira lá, amanhã isso é interpretado em algum país como algo ofensivo e o Brasil é quem sofre as sanções. Querem bancar de heróis da democracia contra o fascismo. Esses ministros querem bancar de heróis da democracia contra o fascismo, o obscurantismo, disse Fiuza durante a edição desta quinta-feira, 7, de Os Pingos dos Is, programa transmitido pela Rede Jovem Pan. Segundo o jornalista, há, no entanto, dois problemas neste tipo de atitude por parte de juízes do STF. Além do inimigo imaginário, o fascismo, nesse caso, não se mostra verídico. Vamos lá, influenciadores versus juízes, ou seja, nós temos juízes, magistrados que ao mesmo tempo se passam por influenciadores de opinião. Em outras palavras, mais uma vez, um atropelo das suas atribuições, mas uma quebra das suas obrigações. Colunista da revista Oeste, assim como o Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel aproveitou o momento para comparar a postura dos ministros do STF com a dos juízes da Suprema Corte norte-americana.
De acordo com ela, nenhum dos 9 membros da Suprema Corte dos Estados Unidos comentou a invasão do Capitólio. Além disso, ela observou que nenhum deles tem Twitter e nenhum deles lá produz live ao lado de youtuber condenado por espalhar fake news. Essa foi uma bem pra cima de Barroso. Ou seja, os ministros da Suprema Corte nos Estados Unidos se abstêm de polêmicas, não se envolvem em polêmica. Eles apenas se concentram nas suas atribuições. Se a ação chegar até eles, eles julgam. Se a ação não chegar até eles, não se manifestam. Esse é o papel da Suprema Corte. Tá aqui a matéria, gente. Vocês verem a diferença. Hoje o que nós temos, infelizmente, são magistrados políticos. A nossa Suprema Corte poderia se chamar, por exemplo, STFP, Superior Tribunal Federal Político. Ou poderia se chamar STPF, Superior Tribunal Político Federal. Por quê? Porque se nós pararmos para prestar a atenção nos últimos acontecimentos, nós vamos encontrar uns pontos bem interessantes. Primeiro, você tem aí o inquérito das fake news. Atende a interesses próprios. Não a interesses judiciários, mas a interesses próprios. Ataca uma ala e é usada por partidos políticos para atacar o presidente Bolsonaro ou aliados dele. Então, já temos o primeiro já vemos aí um certo uso político da Suprema Corte. Sem contar que é um negócio totalmente maluco. Esse inquérito, já a forma que ele foi criado. Segundo, os atos antidemocráticos, mais uma vez, interferência de partidos, decisões favoráveis a partidos de determinados lados, pessoas alinhadas ao presidente presas ou perseguidas, mais uma vez o STF sendo usado, né, para uso político, para impor, para se impor sobre determinada ala política. Nós temos, por exemplo, um inquérito das interferências do presidente Bolsonaro na PF, que até hoje não foi provado nada, não tem uma folha, uma letra, um A, mas dura e é perdurado desde de abril até agora, e ainda prorrogado, sem mais, sem menos. Outros processos envolvendo camaradas ligados à Lava Jato são arquivados e esquecidos com pilhas e pilhas de documentos e provas. Mas Bolsonaro, sem nadinha, continua sofrendo a pressão desse inquérito. Então preste atenção, já vou no terceiro inquérito. No terceiro inquérito aqui, na terceira ação, Outro ponto. O coloio para atender o capricho de Maia e Alcolumbre. O que é que a Suprema Corte quase fez há dias atrás? Rasgou a Constituição, quase rasgou a Constituição e sem qualquer base nenhuma, iam dando a Maia e Alcolumbre o direito de se reelegerem nas casas. Sem qualquer base, gente. O artigo da Constituição não dá margem, mas nem 10 centavos de margem, nada. Prisão em segunda instância, mais uma vez atendendo a um capricho político. Tentaram de todas as maneiras, o STF criou uma atribuição nova, ou melhor, atribuição não, um paradigma jurídico novo, que é aquela das alegações finais. Chegou a soltar lá um ex-presidente da Petrobras, se me falha a memória, com esse argumento, para ver se colava e soltava Lula também. Detalhe, mesmo argumento que o próprio STF já havia rejeitado várias outras vezes. De repente esse argumento virou de perna pro ar, a justiça virou o entendimento, deu um nó no entendimento e passou a valer. Não foi o suficiente para soltar Lula. Então vamos lá, esse é o quarto ato.
Quinto, vamos lá, agora sim, a prisão em segundo, sexto, gente, desculpa, a prisão em segunda instância, o mesmo STF que foi lá em 2016 e aprovou a prisão em segunda instância, né? Faz uma sessão, reúne a corte justamente para quê? Derrubou a prisão em segunda instância, beneficiando criminosos de determinados partidos. Então veja o quanto, se a gente for puxar aqui, gente, é muita coisa. É muita coisa. A quantidade de pedidos de partidos para Bolsonaro explicar isso, para Bolsonaro explicar aquilo. É um vídeo de uma reunião secreta, entre aspas, secreta quer dizer particular do governo e ministros, que deveria se permanecer secreta, que o STF joga na mídia com a intenção de enfraquecer o governo. Tá, o tiro saiu pela culatra. Hashtag Bolsonaro é o cara, né? Enfim, não deu certo, mas fizeram de forma arbitrária e errada. Prestem atenção, a questão do STF proibir a nomeação do Ramagem. Então, gente, ó, eu já vou em 8, 9 ações. A gente vai puxar aqui, vai encontrar muito mais. Muito mais. Né? Você vê, é inacreditável como o nosso STF, ele parece que ele trabalha exatamente por uma... ainda esqueci. Atendendo os pedidos de partidos de esquerda e OAB, vamos fechar nos 10, né? O STF tira a atribuição legal dada pela Constituição ao presidente da República de ter controle sobre a pandemia. Mais uma vez o STF, e a gente viu no que deu. E por aí vai, gente, por aí vai. Tem os decretos de Bolsonaro, as MPs de Bolsonaro, tanta coisa pedido pelo pessoal aí da esquerda e o STF sempre acolhendo o pedido deles à vontade. Nós temos uma corte partidária, não uma corte judiciária. Nós não temos hoje um poder judiciário, nós temos um poder partidário. Então o que nós temos hoje? 3 poderes: executivo, legislativo e partidário. E judiciário partidário. Esse é mais ou menos o naipe e o nível da nossa Suprema Corte, né? Canal Brasil Notícias, gente. É o fantasma que o STF construiu aí. Um inimigo, né, que é o tal do fascismo. Mas, na verdade, se você parar para prestar atenção, a Suprema Corte está mais atribuída as ações da Suprema Corte atribuem mais a esse... né, a essa, como é que eu posso dizer, a esse fantasma do fascismo do que quem eles acusam. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.